Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 109, dia 17 de novembro de 2023. Jesus prediz sua morte. Lucas, capítulo 18, do versículo 28 ao 34. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna. E tomando consigo os doze, diz-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, e injuriado, e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Lucas 18, 28, 34. Observemos, em primeiro lugar, nesses versículos, que promessa gloriosa e satisfatória nosso Senhor oferece a todos os crentes que fazem sacrifícios por amor a Ele. Ele diz: Ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais neste tempo presente e no mundo vindouro a vida eterna. A promessa diante de nós é muito particular, no que se refere à recompensa do crente no mundo eterno e à inacessível coroa de glória. Refere-se distintamente à vida que agora é. Fala-se de este tempo presente. Muitas vezes mais da promessa deve evidentemente ser tomado em um sentido espiritual. O significado é que o crente encontrará em Cristo um equivalente completo para qualquer coisa que ele seja obrigado a desistir por causa de Cristo. Ele encontrará tal paz, esperança, alegria, conforto e descanso em comunhão com o Pai e o Filho, que suas perdas terrenas serão mais do que contrabalanceadas por seus ganhos espirituais. Em suma, o Senhor Jesus Cristo será mais para ele do que propriedade, parentes ou amigos. O cumprimento completo desta maravilhosa promessa tem sido vista muitas vezes nas experiências dos santos de Deus. Centenas puderam testemunhar em todas as épocas da igreja que, quando foram obrigados a desistir de tudo pelo reino de Deus, suas perdas terrenas foram amplamente supridas pela graça de Cristo. Eles foram mantidos em perfeita paz, mantendo suas almas em Jesus. Eles foram capacitados a se gloriar na tribulação e a ter prazer nas enfermidades, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Romanos 5, 3, 2, Coríntios 12, 10. Eles foram capacitados na hora mais escura para se alegrar com alegria indizível e cheia de glória. E considerar uma honra sofrer vergonha pelo nome de seu mestre. 1 Pedro 8, Atos 5, 41. O último dia mostrará que na pobreza e no exílio, nas prisões e perante os tribunais, no fogo e sob a espada, as palavras de Cristo diante de nós foram repetidamente cumpridas. Amigos muitas vezes se mostraram infiéis. Grandes promessas muitas vezes foram quebradas. As riquezas fizeram-se asas, mas os compromissos de Cristo nunca falharam. Agarremos esta promessa com firmeza. Avancemos no caminho da vida com a firme convicção de que é uma promessa que é propriedade de todo o povo de Deus. Não cedamos a dúvidas e medos, por causa das dificuldades que cruzam nosso caminho. Prossigamos com uma forte persuasão de que, se perdermos alguma coisa por amor de Cristo, Cristo nos compensará, mesmo neste mundo presente. O que os crentes precisam é de mais fé prática diária nas palavras de Cristo.
poço de água viva está sempre perto de nós, enquanto viajamos pelos desertos deste mundo. No entanto, por falta de fé, muitas vezes deixamos de vê-lo e desmaiamos ao longo do caminho. Gênesis 21:19. Observemos, em segundo lugar, nesses versículos, a previsão clara e simples que nosso Senhor faz sobre sua própria morte. Nós ouvemos dizendo aos discípulos que ele seria entregue aos gentios, escarnecido, suplicado com maldade, cuspido, açoitado e morto. A importância da morte de nosso Senhor aparece na frequência com que ele a predisse e se referiu a ela durante sua vida. Ele bem sabia que era o fim principal para o qual ele veio ao mundo. Ele deveria dar sua vida como resgate por muitos. Ele deveria fazer de sua alma uma oferta pelo pecado e levar nossas transgressões em seu próprio corpo no madeiro. Ele deveria dar seu corpo e sangue pela vida do mundo. Procuremos ser da mesma opinião que Cristo em nossa estimativa de sua morte. Que nossos principais pensamentos sobre Jesus estejam inseparavelmente ligados à sua crucificação. A pedra angular de toda a verdade a respeito de Cristo é este versículo. Mas Deus demonstra seu próprio amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo para com os pecadores é mostrado de maneira impressionante em seu firme propósito de coração de morrer por eles. Durante toda a sua vida, ele sabia que estava prestes a ser crucificado. Não havia nada em seus sofrimentos e crucificação que ele não previsse distintamente, mesmo nos mínimos detalhes, muito antes de vir sobre ele. Ele provou toda a conhecida amargura do sofrimento antecipado. No entanto, ele nunca se desviou de seu caminho por um momento. Ele foi constrangido em espírito até terminar a obra que veio fazer. Lucas 12:50. Tal amor supera o conhecimento. É amor indescritível, amor insondável. Podemos descansar nesse amor sem medo. Se Cristo nos amou tanto antes de pensarmos nele, então ele certamente não deixará de nos amar depois que cremos. A calma de nosso Senhor Jesus Cristo na perspectiva de morte certa deve ser um padrão para todo o seu povo. Como ele, bebamos o cálice amargo que nosso Pai nos dá, sem murmurar, e digamos: não a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. O homem que tem fé no Senhor Jesus não tem motivos para ter medo da sepultura. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 56 e 57. A sepultura não é mais o que era antes. E o lugar onde o Senhor jazia, se a grande cabeça do corpo olhava para a sepultura com calma, então muito mais podem todos os seus membros crentes. Para eles, ele venceu a morte. O rei dos terrores, na pior das hipóteses, é um inimigo conquistado. Observemos por último nestes versículos a lentidão dos discípulos em compreender a morte de Cristo. Descobrimos que quando nosso Senhor descreveu seus sofrimentos vindouros, os discípulos não entenderam nada disso. Seu significado foi escondido deles, e eles não sabiam do que ele estava falando. Lemos passagens como essas, talvez com uma mistura de pena e surpresa. Maravilhamos-nos com a escuridão e a cegueira desses discípulos. Maravilhamos-nos que, em face do ensino claro, é a luz dos tipos claros da lei mosaica, os sofrimentos do Messias deveriam ter sido perdidos de vista em sua glória, e sua cruz escondida atrás de sua coroa.
Mas estamos esquecendo que a morte vicária de Cristo sempre foi uma pedra de tropeço e uma ofensa à natureza humana orgulhosa. Sabemos que mesmo agora, depois que Cristo ressuscitou dos mortos e ascendeu à glória, a doutrina da cruz ainda é loucura para muitos, e que a substituição de Cristo por nós na cruz é uma verdade que muitas vezes é negada, rejeitada e recusada. Antes de nos maravilharmos com esses primeiros discípulos fracos por não entender as palavras de nosso Senhor sobre sua morte, faríamos bem em olhar ao nosso redor. Pode nos humilhar lembrar que milhares de chamados cristãos não entendem nem valorizam a morte de Cristo nos dias atuais. Olhemos bem para nossos próprios corações. Vivemos em uma época em que as falsas doutrinas sobre a morte de Cristo abundam por todos os lados. Vejamos que Cristo crucificado é realmente o fundamento de nossas próprias esperanças e que a morte expiatória de Cristo pelo pecado é, de fato, toda a vida de nossas almas. Tomemos cuidado para não acrescentar nada ao sacrifício de Cristo na cruz, como faz o católico romano. Seu valor era infinito, não admite adição. Acautelemos-nos para não nos afastarmos do sacrifício de Cristo, como muitos fazem. Supor que o Filho de Deus morreu apenas para nos deixar um exemplo de abnegação é contradizer uma centena de textos simples das Escrituras. Caminhemos pelos velhos caminhos. Digamos com Paulo: Deus não nos permite que eu me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e em nossas mentes, para que possamos ser servos fiéis a ti. Eu te dou graças, glórias e honras, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor merece toda a honra e glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.